Glória a Deus. Queridos, eu venho ministrando em alguns cultos uma série de palavras que Deus tem trago ao meu coração. E hoje eu vou dar continuidade neste tema, nesse segmento que Deus tem ministrado à minha vida, que é sobre o pecado da língua. No culto passado eu ministrei sobre vencermos o espírito da fofoca. Quem estava aqui nesse culto? Foi bênção? Eu confesso aos irmãos que eu estava temeroso em ministrar esta palavra, querido. Mas para minha surpresa, depois deste último culto, eu recebi uma enxurrada de WhatsApp, pastora Jamile, de pessoas agradecendo pela palavra que foi ministrada, agradecendo por serem confrontados. Porque, querido, se a gente pegar todas as ministrações de Jesus, todas as palavras, todos os sermões de Jesus, Jesus ministrava que ia fazer, que ia dar, que ia entregar? Era esse tipo de ministração que Jesus fazia? Não, querido. Ele ministrava a palavra de confronto. Ele ministrava a palavra de exortação. E vivemos tempos e dias que as igrejas, elas têm pregado só prosperidade. Ela tem pregado só que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai operar, e Deus vai fazer. Deus tem tudo isso para as nossas vidas. Mas se eu e você não tivermos uma vida em santidade, se eu e você não tivermos uma vida íntegra diante de Deus, querido, de nada adianta você pedir para Deus fazer. No culto anterior ao passado que eu ministrei, o tema da ministração foi semeando pela boca. E o texto foi Tiago 3. E Tiago, querido, foi um dos homens que mais pregou sobre o pecado da língua. No culto passado, eu ministrei sobre vencendo o espírito da fofoca. E hoje eu vou trazer outra palavra neste sentido. Quem aqui tem bichinho de estimação? Eu tenho. Tem? Alguns têm aqui, outros têm gato, cachorro, papagaio, periquito, tartaruga, enfim. Tem uns que tem um zoológico dentro de casa. E às vezes o teu bem de estimação não necessariamente seja um pet, um bicho. Às vezes é algum bem, não é, Moacir? Algo que você carrega para você a vida inteira. Um objeto. Alguma coisa que você não quer se desfazer dela, porque você tem afeto por aquela coisa, ou por aquele bem, ou por aquele animal. E você carrega a vida inteira isso com você. E o tema da minha ministração hoje, coloca para mim aí, por favor, queridos. Mentira, o pecado de estimação. Quantos de nós levamos a mentira como um pecado de estimação? Sem perceber, querido, levamos a vida inteira isso conosco. Desde a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta. Carregamos a mentira como um pecado de estimação, como algo que você não se desprende dela, como algo que você não deixa ela. Mas isso é tão sério, querido, porque isso fala de caráter. Isso fala como que você conduz a sua vida. E eu vou trazer alguns exemplos aqui na palavra de Deus do quão sério é vivermos em mentira em todas as áreas das nossas vidas. Eu não vou perguntar aqui quem nunca mentiu para não expor ninguém.
Eu já menti, querido. Todos nós já mentimos. E não tem aquele papo de, eu menti inconscientemente, Valmir. Não, querido. A partir do momento que você mentiu, você tinha consciência que você estava mentindo. O próximo, por favor. Olha só. Entre vários hábitos, existe um tipo pouco percebido que é o de mentir. A maioria não encara a mentira como um hábito, porque não percebe quantas vezes ela pode acontecer em um único dia. Nas 24 horas que você tem, quantas vezes você mentiu? Desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Sem perceber, você acabou mentindo, querido. Seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja conversando com alguém, seja numa mensagem no WhatsApp. Em algum momento você falou alguma mentira. Olha o próximo. Isso porque tudo começa com as mentiras consideradas pequenas, que saltam da boca quase inconscientemente, querido. Mas esse mau costume está intrinsecamente ligado ao caráter de uma pessoa. Por isso, desde a infância, deve-se aprender que a mentira, ela é um erro. Você aprende isso desde cedo. Os nossos pais nos ensinaram, nós ensinamos para os nossos filhos que a mentira, ela é errada. Aí eu pergunto, será que o que eu falo, eu faço? Será que o que eu ensino, eu pratico? Porque aprendemos que é um erro desde cedo. Mas muitas vezes você exorta o teu filho e você fala, não pode falar isso que é mentira. Mas ele vê você dentro de casa mentindo. Você fala, não haja desse jeito porque não é correto. Mas você faz tudo ao contrário daquilo que você fala e ensina. Porque, querido, isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte do ser humano, mentir. Só que nós temos que lutar contra a nossa carne todo santo dia. É o que Paulo fala. Precisamos esmurrar a nossa carne para vencer esse mal que é a mentira. Pastor, eu não minto, pastor. Só o fato de você falar isso, você já está mentindo. Todos nós mentimos, querido. Que atire a primeira pedra quem nunca contou uma mentira. Quem nunca contou uma mentirinha? Seja para esconder alguma coisa, seja para se beneficiar com alguma coisa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia, contamos alguma mentira, querido. Mentira essas, muitas vezes classificadas como inofensivas, formuladas para justificar situações cotidianas e aparentemente banais, como algumas frases que a gente vai ver aqui. Põe para mim aí. Perdi a hora. Quantas vezes você já falou isso, mas era mentira? Foi porque você não se planejou, não é, Aline? Foi porque você não se organizou. Aí você chega correndo, Valmir, atrasado no ensaio da igreja. Perdão, ministro, eu perdi a hora. Perdi seu telefone. Quem nunca falou isso, querido? A pessoa, você encontra a pessoa, você falou que ia ligar para ela. De repente você dá de cara com a pessoa e você fala, ô queridão, eu perdi seu telefone, Cris. Me perdoe, eu não te liguei. Mentira, querido. Você esqueceu de ligar. Diz que eu não estou. Essa daqui ninguém nunca falou.
né? Batem na porta lá, aí você manda o seu filho, diz que eu não estou, fala que eu não estou em casa, ou liga para você e você manda ele falar, fala que eu não estou agora, fala que eu estou no banheiro tomando banho. Fala, Deus. Mentira, querido. Aí você quer ensinar o teu filho no caminho que deve andar, mas você está ensinando ele a mentir. Liguei e ninguém atendeu. Você nem ligou, querido. Nem pegou o telefone para ligar. Mas aí você fala, eu liguei. Mas ninguém atendeu. Isso é só algumas, querido, alguns exemplos de muitos outros que a gente faz no dia a dia. Que você conta, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. Mentiras inofensivas. Mentiras, pastor, que não vai prejudicar ninguém, que não tem nenhum problema. É mentira, querido. Mentira é mentira. Mentira não tem tamanho, querido. Se é pequena, se é grande, tudo é mentira. Não tem essa, é só uma mentirinha, pastor, pequenininha. Não importa, querido, toda mentira vai gerar uma consequência na sua vida. A diferença é a consequência. Porque tem situações que as consequências serão muito graves por causa de uma pequena mentira. O hábito, querido, de mentir começa muito cedo e pode se tornar um pecado de estimação. Igual esses cachorrinhos, esses gatinhos, esses pets fofinhos, que você carrega com você e você quer levar ele com você para cima e para baixo. Tão bonitinho, tão fofinho. Mas por trás desta beleza, dessa fofura, existe um pecado, existe uma mentira. Será que você não está carregando, querido, a mentira no seu dia a dia como um pecado de estimação? Você já parou para pensar nisso? Será que você não está levando ela como algo que você não quer deixar e você leva a vida inteira isso? E aí você não entende porque a sua vida não prospera. Aí você não entende porque o seu casamento não dá certo. Aí você não entende porque que você não cresce no trabalho. Aí você não entende porque você não cresce ministerialmente, espiritualmente. Porque sempre tem um vazio. Porque no lugar de tudo isso, a mentira está ocupando. A mentira está fazendo parte. A mentira está dominando a tua vida. Chega ao ponto, querido, que tem pessoas que ela não consegue contar uma história, que ela não consegue falar algo, se não tiver uma mentira no meio. Tudo que ela vai falar e explicar, ela exagera, ela aumenta. Eu aumento, mas não invento. E tudo é mentira. Você conta a mentira da viagem que você fez, você conta a mentira da sua casa, do carro que comprou, da casa. Tudo é mentira. Por quê? Porque eu quero transparecer algo que eu não sou. Porque eu quero mostrar algo que não é verdade. Então, as inverdades se tornam verdade na tua vida. A pessoa, ela vive tanto a mentira que aquilo se torna verdade na vida dela. Olha o que a palavra de Deus fala, querido. Salmos 120, versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está pedindo: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Romanos 17, 19. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que
não desejo. Por quê? Porque isso já está enraizado na sua vida. Isso já faz parte da tua vida. Você não quer fazer, mas você faz. Você não quer mentir, mas você mente. Porque isso já faz parte do teu dia a dia, querido. João 8,44, querido. Aqui Jesus estava exortando os fariseus, porque eles não acreditavam que ele era o Messias, e que ele veio por intermédio de Deus, e que ele era o Filho de Deus. E olha o que Jesus está dizendo para os fariseus: vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio. Olha só, e não se apegou ao quê? A verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza. Vou repetir, querido. Quando mente, o que está expressando? A sua própria natureza. Pois é mentiroso e é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira, igreja? Quem é o pai da mentira? O diabo. Será que não estamos sendo filho do diabo? Porque ele é o pai da mentira. Porque ele é o pai da mentira. Olha o que a palavra de Deus fala em Gênesis, querido. Em Gênesis 3. Eva foi enganada pela astúcia de quem? Da serpente. A serpente era quem? Satanás. Ela deu ouvidos a quem? Ao diabo, que veio distorcendo a palavra de Deus. O fato de ter dado ouvidos a uma mentira foi o começo da queda da humanidade. Porque Eva ouviu uma mentira, caiu na mentira de Satanás, trouxe o pecado para a humanidade. Isso é o que a mentira faz. Ela traz morte, destruição. Querido, não tem mentira que você vai se beneficiar, querido. Não existe essa, eu vou contar isso só para não falar a verdade. Eu vou contar uma mentirinha, porque se eu falar a verdade, pode ferir, pode machucar a pessoa, querido. É melhor que você fale a verdade do que você contar uma mentira. É melhor que você haja na verdade. É melhor que você viva na verdade. Mesmo que momentaneamente você acha que você esteja perdendo, você pode estar perdendo aos olhos humanos, mas você está ganhando diante de Deus. Amém, queridos? Eu lembro uma vez que eu comecei a trabalhar numa empresa, há muitos anos atrás, lá em São Paulo, e eu cuidava da parte do faturamento da empresa. E aí um certo dia, o dono da empresa falou para mim assim: Fábio, eu quero que você comece a faturar algumas notas com valor diferente da mercadoria. Que você aumente o valor dessas notas. Na hora que esse homem falou isso, querido, eu estava há dias naquela empresa. Eu levantei da minha cadeira, peguei a minha bolsinha com a minha marmitinha e falei: muito obrigado, eu estou indo embora. Na hora ele não entendeu nada, e eu era um jovem, querido. Na hora ele não entendeu nada. Mas por que você vai embora? E eu falei para ele: eu não vou ser conivente com uma mentira. Você está me falando que eu vou ter que faturar um valor a mais do que é o real? Então não conte comigo para isso. Não seja conivente com as mentiras, querido. Mesmo que para isso
você sofra penalidades humanas. Porque se você for conivente com a mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Você está concordando com ele, querido. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Em Juízes 16, querido, Sansão mentiu 3 vezes para Dalila. Uma brincadeira. Dalila tinha um plano na vida de Sansão. Qual era esse plano? Destruir ele. Saber qual era o poder, qual era a raiz da sua força. E ela se aproximou de Sansão com um papo furado. E Sansão entrou na brincadeira de Dalila. Numa brincadeira ele contou 3 mentiras, querido. Só que na hora que ele contou as mentiras, ele deu brecha para Satanás. Porque Satanás, ele precisa só de uma oportunidade, de uma brecha, para que ele entre e ele destrua a sua vida. Ele destrua o seu casamento, ele destrua a tua vida profissional, ele destrua a sua vida ministerial. Se ele encontrar um espaço, uma pequena brecha, é o que ele precisa para entrar e fazer a obra maligna dele. Sansão não foi astuto, querido. Sansão não teve discernimento e ele caiu na artimanha de Dalila. E por causa disso, querido, ele ficou cego espiritualmente e fisicamente. A mentira, querido, te cega. A mentira te afasta de Deus. A mentira te distancia da presença de Deus. Quantas vezes você já falou: meu Deus, parece que a minha oração não passa do teto. Parece que o meu louvor não ultrapassa as paredes. Parece que Deus não está me ouvindo. Eu não consigo sentir a presença dEle. Eu não consigo sentir o poder dEle. Será, querido, que não tem uma mentira de estimação enraizada aí dentro, que você precisa jogar para fora? Que você precisa confessar? Que você precisa pedir perdão? Olha o próximo, querido. Ananias e Safira. Quem conhece a história de Ananias e Safira aqui? Mentiram ao Espírito Santo. Eles aceitaram a sugestão de quem? Do diabo. Não mentiram somente para Pedro, mas mentiram para o próprio Deus. Vendeu a propriedade, vendeu uma terra. Quis se passar diante do apóstolo, diante de Deus, como aquele que estava ajudando a obra. Não, eu estou entregando aqui tudo, eu estou entregando o meu melhor, mas estava escondendo a verdade. E é tão forte esse exemplo, querido, que Pedro questiona Ananias e Safira, a atitude que eles haviam cometido. E se você for ler depois a palavra de Deus em Atos 5, a palavra fala que quando Ananias e Safira chegaram próximo a Pedro, o que aconteceu? Eles morreram, foram fulminados instantaneamente, por causa de uma mentira. A mentira traz morte, querido, física e espiritual. Às vezes você está morto espiritualmente e você não sabe por quê. Sabe por quê? Por causa da mentira. Esse é um culto de guerra, de batalha espiritual mesmo, querido. Por quê? Porque Satanás não quer que a gente viva a verdade. Ele quer que você viva em mentira. Amém? Ele quer que você viva em mentira. Se você vê alguém dormindo do seu lado aí, dá um cutucão nele, porque Satanás, ele não quer que essas pessoas ouçam a palavra da verdade. Ele quer que você continue vivendo uma vida de mentira.
Por isso Ele quer tapar os seus ouvidos, por isso Ele quer tapar a tua visão, para que você viva uma vida de mentira. Mas hoje eu profetizo esta noite na tua vida: só existe um caminho, a verdade e a vida, e é Jesus. Eu vivo por Ele, eu ando por Ele, eu ajo por Ele, eu caminho por Ele, em nome de Jesus. A mentira, querido, pode ser expressa de algumas maneiras. Primeiro, por palavras. Depois você lê na tua casa Provérbios 16, 19. Aquilo que sai da nossa boca pode ser verdade ou mentira. Tiago, ele fala: pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Sim ou não? Não. Ou é doce, ou é salgada. Qual palavra tem saído da tua boca? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, queridos? Segundo, pelo modo de vida e pensamento, querido. Tem pessoa que ela vive uma vida totalmente de mentira. Vamos pegar os exemplos, e eu não vou citar nome de ninguém, senão eu posso ser processado, e a igreja também. Mas os influencers da vida, que muitas pessoas seguem nas redes sociais, mas que vivem uma vida plena de mentira. Postam casas, postam viagens, carrões, roupas de marcas, mas tudo é mentira, querido. Quando desliga aquela câmera do computador, do celular, querido, muitos dessas pessoas estão vivendo uma depressão profunda. Muitas dessas pessoas pensam até em se matar. E eles acham que aquilo que eles estão fazendo ali, naquela câmera, naqueles momentos, vai suprir este vazio que está dentro dele. Mas enquanto eles não conhecerem a verdade e viverem uma vida de mentira, continuarão tendo este vazio dentro dele. Mas no dia que eles conhecerem a verdade, que é Cristo Jesus, tudo aquilo que eles sentem falta, Ele vai suprir e vai dar todas as coisas em nome do Senhor Jesus. A mentira pode ser expressa para justificar um erro, querido. Quantas vezes contamos uma mentira por causa de um erro? Eu errei, e para justificar esse erro eu conto uma mentira. Porque, querido, se você confessar o erro, ele revela a verdade. E às vezes a gente não quer revelar a verdade. Aí você faz o quê? Você conta uma mentirinha. Por que eu cheguei? Aí a esposa fala para o marido: por que chegou tarde em casa hoje? Eu estava trabalhando. Só que não estava trabalhando, às vezes estava no bar, bebendo com os amigos. Às vezes, levanta de madrugada, o filho está no computador. O que você está fazendo aí? Estou fazendo o trabalho da faculdade. Mentira. Está vendo muitas outras coisas, menos fazendo o trabalho da faculdade. Mentiras. A mentira pode ser expressa, querido, por falsa religião. Trocar a verdade de Deus por mentira. Pessoas que trocam a palavra de Deus por mentiras. Atitudes de Deus para com o mentiroso. Já estou acabando, querido. Quais as atitudes de Deus para com o mentiroso? Destrói quem mente. Depois você lê lá Salmos e Provérbios. Não tem conversa.
Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Foram destruídos, morreram. Ele não habita na casa do mentiroso. E quando eu falo casa, casa física, e essa casa aí, ó, porque nós somos morada do Altíssimo. Se ele encontra uma casa em mentira, ele vai querer habitar? Se ele encontra uma casa em pecado, ele vai querer habitar? Não, queridos. Então ele não habita na casa do mentiroso. Ele abomina a mentira, querido. Se você ler Provérbios capítulo 6, a palavra de Deus fala que ele abomina 7 coisas, e uma dessas 7 é a mentira. Ele fecha a boca do mentiroso, e ele não deixa impune quem mente. Todo erro, querido, gera uma consequência. Por isso que às vezes a gente não quer contar a verdade, porque a gente fica com medo de sofrer a consequência. Quando o seu filho erra, a primeira ação dele muitas vezes é o quê? Contar uma mentira. Só que nós somos pais, e aí você conhece o seu filho, você sabe quando ele está mentindo. E aí você aperta e você fala a verdade. Aí começa a chorar. Pelo menos minhas filhas são assim. Por quê? Porque por trás dessa mentira existe uma verdade. E ele, por causa, com medo de ser punido, de sofrer uma consequência, ele prefere o que muitas vezes? Mentir. Querido, não somos diferentes das crianças. Você fez algo de errado no seu trabalho. Você está consertando um ônibus, fez uma cagada, quebrou uma peça. Aí às vezes você, com medo da consequência de ser descontado do salário aquela peça, você fala uma mentira. Eu não sei o que aconteceu aqui um acidente e quebrou uma peça. Quando na realidade a peça quebrou porque você foi negligente, querido. Você trabalha com o carro da empresa, bate o carro por uma negligência sua. Aí você chega na empresa, conta uma mentira. Eu estava passando e alguém passou um louco e bateu em mim. Mentira. E quais as consequências para a mentira, querido? Quais as consequências que ela traz? Olha só. Ela cria um obstáculo na oração. E aí você não entende por que a sua oração não chega ao trono da graça. E aí você não entende por que você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque existe uma barreira entre você e Deus, querido. O pecado nos distancia do Pai. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, querido, fecha os ouvidos do Senhor. Por quê? Porque existe ainda algo que precisa ser consertado e confessado. Ela causa ruína nas nossas vidas, querido. Você já viu alguém mentir e se dar bem na vida? Eu não conheço ninguém, querido. Quantos casamentos eu vi sendo destruídos por causa da mentira? Quantas pessoas você conhece que era um grande servo de Deus, que era uma grande serva de Deus? Levitas, pastores, pregadores, porque pecaram, porque mentiram, as suas vidas foram completamente arruinadas. Casamentos foram desfeitos, vidas profissionais foram destruídas, vidas ministeriais foram destruídas por causa da mentira, querido. É isso que Satanás faz. Cedo ou tarde, a mentira é descoberta, querido. O velho dito fala que toda mentira tem perna curta. E é verdade, querido. Não existe mentira que nunca vai ser revelada. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, é o que a palavra de Deus fala. Cedo ou tarde, ela vai aparecer.
cedo ou tarde ela vai aparecer. E quando aparece, querido, às vezes as consequências são irreversíveis. Por quê? Porque você não se abriu, porque você não pediu perdão, porque você não rasgou o seu coração, porque você não teve coragem de confessar o pecado, porque o orgulho foi maior do que o medo de se distanciar de Deus. O que vão pensar de mim se eu falar a verdade? O que vão falar de mim se eu confessar o meu pecado? Eu não quero saber o que vão falar de mim, mas eu quero saber o que Deus vai achar de mim. Pouco importa se o meu vizinho, se as pessoas da igreja vão me criticar, se vão me condenar. Eu estou preocupado se Deus vai me condenar, querido. Porque quando chegar o dia do juízo, eu quero que Ele possa olhar para mim e falar: filho, você pecou, você errou, mas eu encontrei em você um coração como o meu coração. Você se humilhou, pediu perdão, você se derramou aos meus pés, você confessou o seu pecado, e eu achei verdade na tua vida. A mentira, ela leva você à perdição, querido. O que é perdição? Tudo está perdido, querido. Destruição, ruína total na tua vida. É isso que a mentira faz. Leva uma pessoa completamente à perdição. Mas ao contrário de tudo isso, aquele que vive a palavra de Deus, ele tem atitudes completamente diferentes. A atitude do cristão diante da mentira, ele fala a verdade, custe o que custar. Ele vive a verdade, custe o que custar, querido. Tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis, querido. Viva na verdade, ande pela verdade, caminhe pela verdade. Queridos, eu trabalho na mesma empresa há mais de 15 anos. Todo mundo sabe naquela empresa, desde o presidente, a pessoa da limpeza, que eu sou pastor aqui na igreja. E todo mundo sabe que eu não vou mentir. Às vezes eu entro em reuniões e vem os diretores e fala: Fábio, apresenta aquele projeto e fala isso. Se não for verdade, eu não vou falar, querido. Pastor, você não tem medo de ser mandado embora? Não tenho medo, querido. Porque eu vivo pela verdade. Eu ando pela verdade. Eu caminho pela verdade. Se eu vivo uma vida íntegra diante do Senhor, querido, é Ele que me honra, é Ele que me abençoa, é Ele que abre as portas sobre a minha vida. Eu não vivo de acordo com o mundo, mas eu vivo na contramão do mundo. Se as pessoas mentem, eu não vou mentir. Se as pessoas querem viver uma vida enganosa, eu vou viver uma vida de um verdadeiro servo de Deus. Porque ele age diferente do ímpio. Ele vive diferente do ímpio, querido. Ele vive a verdade, que é o fruto do Espírito Santo. Ele sabe que Satanás é o pai da mentira. E ele sabe que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Sabe que a mentira, querido, mostra as intenções do coração. O que tem aí dentro do seu coração, querido? E ele sabe que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração, querido. Ande pela verdade. Viva pela verdade. Caminhe pela verdade. Mateus 5,37, querido, para encerrarmos. Olha o que a palavra de Deus fala. Seja, porém, a tua palavra
Seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não, não. O que disso passar vem do maligno. Servo de Deus, querido, não vive em cima do muro. Servo de Deus não fala meias verdades. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem talvez. Não tem palavras que possam gerar dúvidas. Ele fala a verdade. Provérbios 12, 22. O Senhor detesta os lábios dos mentirosos, mas o que age com lealdade lhe agradam. O Senhor detesta os lábios dos mentirosos, mas aquele que age na verdade, aquele que vive pela verdade, agrada ao Senhor. E Apocalipse 21, 6 ao 8, para encerrarmos. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Olha o versículo 8. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual e aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos. Deus está comparando o mentiroso com o assassino. A todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. Amém, igreja? Amém? Viva pela verdade. Ande pela verdade. Mesmo que para isso você tenha que pagar um alto preço. Não dê brecha para Satanás. Não ensine os seus filhos a mentira, mas que ele possa ver aquilo que você fala, você praticando. Que você viva uma vida de verdade. Que você caminhe na plenitude da verdade de Deus, porque se você for fiel a Deus, Ele será fiel com você, querido. Se você tiver uma vida em santidade, íntegra diante de Deus, se prepare para aquilo que Deus vai realizar na tua vida. Se prepare para aquilo que Deus vai derramar sobre a tua casa e a tua família, porque Ele vai encontrar um servo fiel e justo diante dele. Se coloque de pé na presença de Deus. Os levitas podem subir. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É forte. Deus quer te abençoar, querido. Deus quer honrar a tua vida. Deus quer derramar bênção sem medida sobre você. Mas Ele só vai fazer isso se Ele encontrar uma igreja em santidade. Se Ele encontrar um povo íntegro diante dEle. Que a partir de hoje, querido, na tua casa, no teu trabalho, entre os seus parentes, na igreja, querido, que você seja uma pessoa fiel ao Senhor. Que as pessoas possam olhar para você e elas possam reconhecer uma pessoa verdadeira. A pior coisa que tem, querido, é quando as pessoas não acreditam mais em nós. Quando você perde a credibilidade, porque você fala e você não faz. Mas que você seja uma pessoa, querido, que as pessoas confiem na sua palavra.
Os antigos, querido, e eu vejo algumas pessoas aqui, mais velhas do que eu, a palavra era a verdade. Você comprava uma casa sem precisar assinar um contrato, porque a sua palavra era a verdade. Estou mentindo? O que você falava, o que os seus avós falavam, o que o seu bisavô falava, querido, era a lei. A palavra era a verdade. Você falava que ia fazer e você cumpriu o que você falava. Não gerava dúvida. Às vezes, querido, as pessoas não acreditam em nós, não confiam em nós. Por quê? Porque vivemos uma vida de mentira, querido. Porque vivemos em verdades. Mas hoje esse mal está repreendido da tua vida. Hoje este pecado está sendo desfeito da tua vida em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, as pessoas vão olhar para você diferente. As pessoas vão ver em você um cristão diferente. Porque você anda pela verdade. E porque você vive pela verdade.